as atividades, aqui no material da disciplina, a gente tem um modelo de resposta, né? Tem os slides, ó, reparei que tem duas... Reparei que eu coloquei slide errado, desculpa, já vou apagar depois da aula, tá de estatística aqui, desculpa. Mas aqui tem os modelos de resposta, né? Aqui tem o modelo de resposta do mapa. Vou fazer o download para abrir com vocês aqui, para a gente conversar um pouco sobre o mapa. Vou remover aqui, ocultar, parar a tela. Compartilhar a janela, beleza. Então, eu fiz o download, primeiro que ele vai vir nesse modo de exibição protegido. Opa, aqui, protegido. Então, eu vou habilitar a edição, eu consigo editar, né, o meu arquivo. Todo mundo está vendo? Opa, sumiu. Pronto. 10-0. Beleza. Então, aqui é o modelo de resposta. Então, lá, como que você vai fazer seu mapa? Entra lá no material da disciplina, faz o download, vai preencher os seus dados, né? O acadêmico, o RA, o curso. Aqui tem algumas instruções, né? O que vocês podem seguir. E aqui tem a introdução da atividade. Aqui, essa introdução, ela está contextualizando o que é inteligência artificial. Hoje começa esse Mundo de Conhecimentos Gerais, que vai ser bem voltado para esse tema, então vai ajudar vocês a terem ideias, a pensarem, então vale muito a pena assistir esse Mundo de Conhecimentos Gerais. Então, aqui ele dá alguns exemplos de aplicações, né, como assistentes virtuais, automação doméstica, mobilidade e navegação, saúde e bem-estar, educação e trabalho, inclusão e acessibilidade e alguns desafios e o futuro da IA no cotidiano. Então, aqui vale a pena vocês lerem para vocês terem já uma ideia de possíveis aplicações do produto de vocês. Isso é uma contextualização. Daí tem algumas referências que vale a pena também ver para saber mais sobre o assunto. Daí vem o desafio. Então, lá, escolher um produto específico que utiliza a inteligência artificial e realizar uma análise detalhada das necessidades do usuário, requisitos do produto e um benchmarking competitivo, utilizando ferramentas de gestão da qualidade, design de produtos e, no final, criar uma proposta de produto inovador com a IA integrada. Então, basicamente, eu escolho um ramo, um produto desses ramos que a gente apresentou aqui, para a gente estudar sobre ele. E daí, no final, a gente vai propor um produto inovador, diferente, né? Que vai ter a IA integrada. Então, a primeira etapa é compreender o cliente. Então, a gente já comentou um pouco sobre a importância de você entender o que seu cliente procura para você propor a melhor ideia, uma ideia de sucesso. Então, compreender o nosso cliente é crucial para surpreender ele, para criar uma demanda verdadeira que ele necessita. Então, a primeira etapa é a investigação. Basicamente, a empatia. Aqui a gente usa uma técnica do Design Thinking, que lá no fórum da disciplina a gente discute um pouco sobre essa ferramenta, mas basicamente a gente vai entender o cliente, vai buscar quem é o nosso cliente. Então, algumas atividades esperadas. Identificação do público-alvo. Você escolheu o seu produto, que tem a IA, vai identificar o público-alvo. Definir as características demográficas, comportamentais, psicográficas dos usuários. Então, aonde o usuário desse produto que você escolheu mora? Qual que é a faixa etária? Qual que é o poder aquisitivo? Quais são as expectativas desse cliente quando compra esse produto que você escolheu? Então, você vai identificar o seu público-alvo. E aqui você vai criar uma persona, você vai criar uma pessoa que vai representar esse público-alvo que você identificou. Então, é uma representação fictícia. Você pode dar um nome lá, Joãozinho. Então, Joãozinho é isso, isso, isso. Ele tem tantos anos, tem ocupação, e ele se interessa por esse produto por causa disso, disso, disso. Então, aqui você vai criar. Você identificou algumas características do seu público-alvo, do produto que você selecionou, e depois você vai criar uma cara, uma pessoa para representar esse público-alvo. Isso é uma técnica muito forte utilizada no Design Thinking para resolução de problemas, é você dar um nome
e uma cara para o seu problema, para a sua pessoa, para o seu destino, que daí fica muito mais fácil criar uma relação. E isso vai identificar um pouco com a nossa aula de hoje. Quais são os objetivos e desafios? Então, quais os comportamentos e preferências do consumo? Esse público-alvo que você viu, qual é o desafio que ele quer? Qual que é o objetivo que ele busca em ter aquele produto com IA? Então, você vai definir isso. E daí tem a identificação das necessidades. Listar as principais necessidades e desejos dos clientes com o produto que atende. Então, lá, você vai selecionar um produto específico de IA e vai listar as necessidades, por que aquela pessoa tem aquele produto. Qual que é a necessidade, qual que é o desejo daquela pessoa tem quando compra aquele produto com a IA? Que necessidade vai suprir? Quais dificuldades? Então, aqui a gente vai levantar algumas necessidades. Então, explorar como a IA contribui para solucionar problemas específicos. Aqui no começo já consegue identificar alguns problemas, né? Algumas áreas, que eu posso aplicar essa resposta. E daí dicas de criação, né? Que dá só algumas dicas para vocês responderem. Aqui você vai escrever a sua resposta, beleza. Eu estou falando rápido para não tomar muito tempo na nossa aula, tá? Mas mandem perguntas ao longo da aula, a gente vai respondendo ou manda lá no Fale com o Mediador. 1.2, tabela de necessidades do cliente. Então, listar as necessidades identificadas em uma tabela que contém a seguinte coluna: necessidade identificada, prioridade, se ela é alta, média ou baixa, e a forma como o produto atende a necessidade. Isso a gente vai falar nessa aula, como a necessidade do cliente se torna um requisito do produto e como essa prioridade. Para esse cliente, esse problema é de extrema importância, então a prioridade dele é alta. Esse daqui, essa funcionalidade é só é básico, não tem muita interferência, então a prioridade é baixa. Isso é da análise de vocês, vão partir da análise de vocês, estudando o produto, estudando o público-alvo que você selecionou. Você vai fazer a tabelinha aqui. E daí o projeto informacional, que é a aula de hoje. A gente vai falar bastante sobre isso na aula de hoje. Então, primeiro, requisitos do produto. Então, identificar os requisitos funcionais e não funcionais. A gente vai ver que os requisitos do produto surgem da necessidade do cliente. Basicamente, como o meu produto vai solucionar a necessidade do meu cliente através de uma funcionalidade ou não. Então, você vai listar 10 requisitos e vai identificar se esse requisito é funcional ou não funcional. Se ele é funcional, ele define produtos que deve fazer. Então, responder a um comando de voz, gerar relatórios automatizados. Então, funcional ele tem uma função. Já o não funcionais é características relacionadas a como o produto deve operar. Então, desempenho, segurança, confiabilidade, design. Então, você vai listar 10 requisitos que o produto tem que ter. Então, você vai selecionar um produto de A e vai levantar 10 requisitos daquele produto. E vai classificar em requisito funcional ou não funcional. Posso fazer em forma de tabela também. Né, aqui a necessidade do cliente, aqui eu transformei, né, criar tabela de requisitos e necessidades. Então, lá, a necessidade do cliente, grau de importância, eu consigo transformar dessa tabela 1.2, grau de importância, alto, médio, baixo, 10, 5, 1. É isso. Como essa necessidade do cliente se transformou em um requisito e esse requisito é funcional ou não funcional. Basicamente isso. E daí você vai relacionar como cada requisito atende, né? A necessidade do cliente. Como essa coluna de necessidade conversa com o requisito do cliente. E daí a matriz KFD, que eu vou falar mais sobre hoje. Então, primeiramente, nessa etapa 2.2. Então, as necessidades do cliente e os requisitos técnicos. Aqui, a coluna da necessidade do cliente e os requisitos do produto.
Então, ó, necessidade do cliente, requisitos do produto e a importância para o cliente, que você já levantou também. Aí você vai pesquisar 3 produtos concorrentes do produto que você selecionou. E vai fazer a avaliação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre como que eu faço essa avaliação de relacionar a necessidade do cliente e o requisito do produto. E o benchmarking é você comparar se o seu produto vence aquela, em relação àquela necessidade, quem que é o melhor, como que é o parâmetro. Eu vou falar mais na aula de hoje, tá? Então, vou passar rapidinho. E o último é criar um produto com a IA integrada. Então, você estudou sobre os produtos que tem, afundou, agora você vai desenvolver o seu. Então, um produto inovador que vai ter a IA integrada. Você já identificou o público-alvo, o problema, como a IA será integrada ao produto, então você vai descrever como o seu produto vai funcionar. Qual está funcionando, qual que é o público-alvo e como ele vai funcionar. E aqui é você fazer uma prototipagem utilizando uma ferramenta de inteligência artificial. Tem o Figma, o Canva, alguns sites que você consegue gerar imagens com o comando de texto, até vídeo você consegue gerar. Você escreve lá, ele vai gerar a imagem, é só colocar. Gente, não fiquem preocupados com a atividade mapa, mas é isso, você tem que ir parte por parte. Não é complexo. Vocês têm que dedicar um tempo para pesquisar, para ir atrás e buscando. Não é complexo. Vão por mim. Vocês têm que estudar o tema, tem que ler a atividade, vai ter que ler, pesquisar, investigar. Mas a dica: participem dos encontros telepresenciais, beleza? Assistem os vídeos de explicação, procurem o material, os slides, o livro. A engenharia do produto tem o livro digital também. Então, tem lá embaixo o livro em PDF e tem o livro digital, que são materiais bem legais. O template, o modelo de resposta, está lá no material da disciplina. Eu acabei de mostrar lá como que você chega no template. Está lá no material da disciplina. Pode usar qualquer produto. As primeiras etapas é qualquer produto que tenha IA que existe. Só a última etapa, que vai ser mais difícil, que você vai procurar. Isso aí, Paulo, vamos à aula. Deixa eu apresentar os slides. E daí, podem mandar perguntas lá no Fale com o Mediador, mas tem que estudar primeiro. Tem que pegar o mapa, investigar, estudar, para daí perguntar, falar as coisas, beleza? Então, vamos para a nossa aula. Se passar um pouquinho do tempo, eu corto e a gente termina também um pouquinho da semana que vem para não perder os conteúdos, beleza? Então, vamos focar na nossa aula. Então, essa a gente começa a entrar, de fato, nas etapas do processo de desenvolvimento. A primeira etapa é o projeto informacional. Então, o que é esse projeto informacional? A gente, como eu falei no mapa, a gente tem que criar o nosso produto, a nossa ideia, a nossa solução, em mente ao que ele seja um sucesso no mercado. Para ele ser um sucesso no mercado, eu tenho que ter pessoas que aderem, que gostem da minha ideia e comprem. Então, eu preciso entender, levantar informações sobre o meu cliente, sobre o meu mercado, sobre o meu problema, sobre o meu processo que eu quero solucionar, que eu quero criar, entender as necessidades e os requisitos necessários. Então, basicamente, essa etapa do projeto informacional é o início da sua engenharia de produto. É onde você vai pegar as ideias coletadas anteriormente, através dos brainstorms, todas as ferramentas de ideação, e vai começar a materializar essas ideias e documentar elas. Então, basicamente, a gente vai ter algumas atividades, como a definição do projeto, a matriz de necessidade,
pegar todas as informações que você coletou do seu mercado, do seu cliente, e transformar ele em uma matriz de necessidade, definir os requisitos do cliente, definir os requisitos do produto, aplicar ferramentas de gestão que te ajude a afunilar a ideia, de moldar a ideia do seu produto e daí já ter pré-especificação do seu projeto em si. Então, eu tenho que pesquisar, conhecer os meus clientes para criar uma boa base para começar o meu produto. Então, é importante coletar informações referentes ao público que você deseja atingir, qual que é o seu público-alvo, pois a partir disso, o levantamento dos requisitos do produto começa a ser realizado para atendimento das necessidades. Então, eu primeiro preciso conhecer o meu público, o meu mercado, para entender a voz dele, entender os requisitos que ele precisa, quais as necessidades, para daí estar trabalhando no meu produto. Segundo Rosenfeld, para a identificação dos requisitos do cliente, é preciso que se levante as necessidades por meio de lista de verificação, observação direta, entrevistas, grupos de foco ou qualquer outro método que traga interação com os clientes. A etapa 1 do mapa. Como que eu vou conhecer meu cliente? Conversando com meus amigos, com meus familiares, procurando informações na internet, fazendo pesquisa, entrevistas, pela observação, pela até experiência própria como cliente, eu posso tirar informações. Então, eu preciso coletar informações do meu público para entender como ele se comporta, entender os requisitos e as necessidades dele, para daí começar a construir o meu produto, construir o meu projeto. Então, primeiro eu tenho os requisitos do cliente do produto. Então, primeiro, eu tenho que partir da identificação desses requisitos, através dessa pesquisa, dessas informações, eu preciso identificar os requisitos do cliente, que estão diretamente ligados aos aspectos como desempenho funcional, fatores humanos, propriedades, espaço, confiabilidade, ciclo de vida. Então, esses requisitos do meu cliente estão direcionados ao desempenho funcional do produto, como ele vai trabalhar para suprir as necessidades que o cliente tem. Então, para a identificação, né, dos clientes, desses requisitos, é preciso levantar as necessidades, como a gente falou. Através das necessidades, eu consigo desenvolver os requisitos do meu cliente pelo produto. Então, aqui a gente tem, deixa eu dar um zoom. Então, tem o projeto informacional, que é a primeira etapa, então, identificar os requisitos do cliente, do produto, que o cliente quer. Então, coletar as necessidades do cliente em cada fase do ciclo de vida, o que ele espera da vida daquele produto, agrupar e classificar. Tem pessoas que demandam, que uma necessidade é que o design seja perfeito. Outras pessoas, olhando para o celular, tem gente que o design, que a marca importa. Para outras pessoas, é o processador, é a memória RAM do celular. Então, alguns é funcionais e não funcionais. Então, tem que agrupar, tentar identificar o que um cliente quer em relação ao produto e conseguir classificar e criar uma definição. E daí definir os requisitos do cliente e o valor dos requisitos dos clientes. Valor é a grau de importância. Qual que é o valor que aquele cliente dá para aquele requisito? Nossa, para mim, um celular bom é que tem uma câmera boa e que seja barato. Então, para mim, dinheiro, o custo, o preço do produto, do celular e a câmera boa. Se eu fosse estudar esse mercado que eu estou, é para quem está buscando custo e benefício e não se importa pela marca. Então, é um público. Se eu olhasse para outro público, tem pessoas que ligam pela marca. Então, marca gera um valor, um preço mais alto, gera alguns requisitos diferentes. Então, aqui as relações das atividades. Então, primeiro, identifica os requisitos dos clientes, para depois definir os requisitos do produto, para daí definir as especificações. Então, através das necessidades do meu cliente, dos requisitos do meu cliente, eu consigo definir os requisitos do produto e determinar as especificações, as funcionalidades dele.
Daí aqui eu tenho algumas ferramentas de apoio, então os questionários, entrevistas, lista de verificação, o brainstorm, diagrama de afinidade, o QFD, o diagrama de Mood. Então são ferramentas que podem nos auxiliar nesse processo de identificar, trabalhar com essas informações. Daí, quando eu tenho os requisitos do meu cliente, eu preciso determinar os requisitos do meu produto. Tem alguns produtos que eu tenho, alguns clientes que têm requisitos básicos. Os requisitos básicos do produto são aqueles que não geram satisfação dos clientes. Por exemplo, um celular é essencial hoje em dia que ele ligue e que ele tenha acesso à internet. É fundamental. Ninguém vai comprar um celular hoje em dia que não faça ligação e que dificilmente não entre na internet. É o básico. Nenhum celular que vai fazer um merchan. Olha, o meu celular, você tem uma conectividade com a internet muito boa. Mas isso é o esperado. O cliente não precisa verbalizar que eu quero que um telefone que ligue e conecte com a internet. É o básico, é o mínimo que o cliente quer. Então, eu tenho requisitos que são básicos, que o cliente não precisa falar, mas todo mundo entende que existe. Mas a gente não pode esquecer, porque senão o cliente vai ficar insatisfeito. Já tem requisitos que são os requisitos com desempenho esperado, o que é? Quanto melhor aquele requisito, melhor o desempenho daquele requisito, maior será a satisfação do cliente. Então, por exemplo, o celular não travar, o HD dele, a memória dele. Opa, quanto melhor isso, melhor o cliente vai ficar satisfeito, vai olhar, poxa, eu não esperava comprar um celular barato com esse desempenho. Gente, eu paguei R$1.000 no meu celular e olha, não pago mais do que isso e eu fico muito feliz com ele porque ele tem câmera boa e é super rápido. Olha, eu me surpreendo com o preço e com toda a capacidade que ele tem. Então, ó, a Samsung me surpreendeu. Então, ele tem um desafio um pouco maior. E hoje em dia, o que as empresas precisam? Qual que é o desafio das empresas? É entender a voz do cliente, então é encontrar os requisitos que realmente surpreendem o cliente e que vão agregar, né, que vão agradar os clientes, vão gerar benefícios dos quais os consumidores não esperavam. Eu não esperava um celular de R$1.000 ser tão bom como ele é para mim. Então a Samsung conseguiu surpreender. Agora quando eu penso em celular, eu sempre vou pensar em Samsung, porque a Samsung me conquistou com um preço bom e uma qualidade excelente. Então, quando a gente tem esse gráfico de cano aqui, eu quero o quê? Se eu tenho um desempenho pobre, eu vou manter a excitação do meu cliente muito baixa. Eu quero que tenha um desempenho esperado, mas que traga uma excitação, uma surpresa para o meu cliente. Porque com o cliente satisfeito, eu consigo fidelizar o meu cliente e ele sempre vai voltar para a minha marca. Produtos novos, novas coisas que eu criar, ele sempre vai escolher, porque eu consegui satisfazer ele e eu consigo ouvir ele e traduzir essas necessidades, esses requisitos. Então, por isso que é importante conhecer o cliente, conhecer o seu público-alvo, porque daí eu consigo criar, né, essa visão. Não, é Samsung, tá? Eu gosto muito do meu Samsung aqui. Eu sou Samsung Girl. Mas eu já tive Xiaomi também, tá? O Xiaomi traz um custo-benefício muito bom e é super durável. Meu marido não troca o Xiaomi dele por nada. Já está capengando, já está travando, mas para ele é o melhor. Então, para a obtenção de uma comunicação eficaz durante o desenvolvimento de um projeto, de um produto, é fundamental que as informações, características do produto, estejam de acordo com a linguagem técnica de engenharia. Então, lá, ó. Eu sei que o celular tem que ser rápido. Um cliente fala celular rápido. Eu tenho que traduzir essa característica do celular rápido em uma linguagem técnica. Então, esse celular tem que ter um processador muito bom, não pode travar. Então, quer dizer que tem que ter uma memória RAM muito boa. Tem que ter uma câmera super boa. Então, o megapixel da câmera tem que ser boa. Então, olha,
eu tenho que traduzir o que o cliente quer, a linguagem do cliente, para uma linguagem técnica de funcionalidade, de requisitos do meu produto. Então, é fundamental, né, essas informações sejam expressas em números, para que haja, né, uma mensuração técnica. Engenheiro, né, trabalhando com engenharia, a gente sabe que a gente trabalha com números. Então, quanto números, a gente consegue mensurar, determinar um valor, né? Então, eu consigo identificar. Então, criar parâmetros que são os requisitos do produto, as funcionalidades. Então, eu tenho que entender isso. Como eu vou traduzir a linguagem do cliente para uma linguagem técnica de função, de requisito que o produto tem que ter para satisfazer o meu cliente. E daí eu entro nos requisitos do produto. Então, aqui, ó, os requisitos do produto é com base nas necessidades levantadas pelos clientes. Então, lá, se eu levantei as necessidades, eu tenho que traduzir em requisitos, em funcionalidade do meu produto. Se constitui na primeira decisão física, ó. E essa é uma etapa da primeira decisão que você vai ter que tomar durante seu projeto do seu produto, né? Que basicamente é entender as funcionalidades, determinar as funcionalidades dele, o que ele tem que ter. Então, aqui, eu vou converter os requisitos do cliente em expressões mensuráveis, em uma linguagem técnica. Eu vou analisar e classificar, então tem alguns requisitos que são funcionais e não funcionais. Então, por exemplo, o desempenho dele, a velocidade dele não travar é uma não funcional, né? Mas a habilidade dele de tirar foto já é uma funcionalidade, já é um funcional, uma característica. Hierarquizar requisitos do produto. Criar uma hierarquia, dar um grau de importância, qual que vai ser o seu foco. Conforme a necessidade do cliente, o cliente tem um foco maior. Não tem como um produto satisfazer todas as necessidades. Então, eu vou identificar qual que é a mais importante e vou para o meu produto, para o meu cliente, e focar as minhas forças, os meus recursos nas mais importantes. Tenho ideia disso. A gente nunca vai conseguir abraçar o mundo. Eu tenho que criar o limite do que eu posso fazer com o que eu tenho. E daí, como que a gente começa essa parte dos requisitos do produto? Então, a primeira etapa, até o livro traz, e é bem legal esse exemplo que ele traz. Ele vai trabalhar com um cortador de gramas inteligente, ó, uma ideia de produto, né? Ó. Então, um cortador de gramas que tem uma inteligência artificial nele. Isso é revolucionário. Existe já, tá, gente? Vocês pesquisarem cortador de grama inteligente, já existe para vender. Então, tá. Um cortador de gramas como um robô aspirador, né? Que a gente tem. Tem um aplicativo, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho um Xiaomi aqui, um robô aspirador. Ó que legal. Cadê o mapa? Aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Não. Não dá para ver, né? Mas, ó, o aplicativo do robô aspirador que tem inteligente, ele tem o mapa da minha casa. Então, imagina um robô, um cortador de gramas que mapeia o seu terreno. E daí você consegue ligar que ele reconhece pedra, que ele faz a limpeza. Olha que legal. Pensem nesse produto. Então, a primeira etapa é trazer as necessidades do cliente e transformar em atributos para o produto, comparando com as necessidades. Então, por exemplo, alguns atributos. Confiabilidade. Um robô, um cortador de gramas inteligentes, ele tem que trabalhar em condições adversas, como chuva e vento. Então, ele tem que ser um produto que, mesmo chovendo, ele consiga cortar a grama. Então, é uma necessidade que vai transformar em uma função. Ele precisa de pouca manutenção. Eu não vou ficar fazendo manutenção, eu não tenho conhecimento sobre cortador de grama. Então, não quero, como cliente, que precisa de muita manutenção.
E tem que ser questão econômica, baixo custo, né? Tem que ter um custo-benefício, né? E ter também baixo custo de reparo. Esse robô aspirador é o meu segundo. Eu tinha uma linha menor, mas parou de funcionar. E para fazer a manutenção é o mesmo preço de comprar um novo. Daí eu falei, vou procurar manutenção. E aqui em Campo Mourão não encontrei nenhum lugar para manutenção. Então meu marido falou assim, então vamos comprar um novo, um melhorzinho, mas em conta, porque não compensava. Então isso é um ponto muito grande quando a gente vai comprar alguma coisa. Em relação ao funcionamento, cortar a grama uniformemente e contemplando toda a área estipulada. Então, eu não quero que o meu quintal tenha uma parte que corte lá embaixo e outra que corte que fique muito enorme. Eu quero uma grama padronizada. Como cliente, pensando nesse produto, eu quero que ele seja capaz disso. E contemplar todo o meu quintal, toda a área que eu delimitei para o processo. Uma coisa importante, estar de acordo com as normas de segurança. Eu não quero que o meu cortador de grama mate ninguém. Que eu vou lá com partes rotativas que gruda e mata alguém, um animal. Eu quero que ele seja inteligente o suficiente para ele perceber que tem alguma coisa em volta e desarme. Tá conforme com as normas de segurança, NR12, por exemplo. Robustez, suportar pequenos choques, eventuais obstáculos imprevistos. No meu quintal vai ter pedra, vai ter coisas. Eu quero que ele seja inteligente o suficiente, que ele tenha sensores que identifique para obstáculos e passe e que ele resista a pequenos choques, né? Então, ele tem que ter essa robustez. Praticidade, dispensar manuseio supervisor. Eu quero estar lá na minha sala, no meu quarto, com o ar-condicionado ligado nesse calor, e ele está cortando a grama lá para mim, sem eu precisar estar lá perto. Só com o meu celular, eu estou monitorando ele. Facilidade de efetuação de pequenos reparos, né? Entra na manutenção. Ter baixo custo, ser fácil de fazer a manutenção. A limpeza também pode entrar nisso. Então, percebem? Sim, Everton, um aplicativo pode ser considerado um produto também, né? Então, pensa, necessidades que o meu cliente tem, eu vou ter que transformar essas necessidades em funções. Então, lá, se ele tem que suportar um pequeno choque, então o material que esse cortador de grama vai ter que ser feito, vai ter que ser resistente. Ele vai ter que ter sensores de impacto, né? Sensores que vão verificar se tem algum corpo, né? Aqui, o Alexandre falou, cachorro na casa. Eu tenho que ter um sensor para monitorar a temperatura para ver se é um humano ou um animal, né? Um ser vivo, e pelo sensor de temperatura ele parar. Ou um sensor de presença, ele identificar um corpo e parar. Então, através das necessidades do meu cliente, eu consigo já pensar em funcionalidades, em requisitos que o meu produto tem que ter. Conseguem ver? Então, você tem que parar. A gente tem, ao mesmo tempo que a gente está desenvolvendo o produto, a gente também é cliente. Então, primeiro, coloque você como cliente, o que você... Quando alguém fala cortador de grama inteligente, o que você espera? Espero isso. Vamos acabar com a mão de obra convencional? Ou seja, nós? Não, Paulo, vocês não são mais mão de obra convencional, não, né? Vocês estão buscando um curso de graduação, um conhecimento maior, vocês não são mais mão de obra convencional. Vocês vão ser os desenvolvedores desses produtos. Então, não acaba com a mão de obra, só modifica a mão de obra, né? Tem um bom sistema de tração nas rodas. Isso, perfeito, Prado. Tem que ter uma boa tração nas rodas, porque já quintal não é tudo certinho, tudo nivelado, vai ter que subir, Então, olha, a gente vai enxergando as coisas e vai transformando em requisitos do produto. Depois, com essa matriz, a gente vai levantar o grau de importância, lembra?
a gente não vai conseguir abraçar o mundo. Eu tenho que identificar o que é mais importante. E aqui no livro ele traz, estar de acordo com as normas de segurança. Gente, um cortador de grama, já o tradicional, ele é muito arriscado. É uma máquina perigosa, né? Tem uma classificação perigosa. Então, é de extrema importância o meu produto estar com as normas de segurança. Então, eu vou ter que focar na funcionalidade do meu produto, que vai trazer segurança para o uso dele. Cortar grama uniformemente para todo o terreno estipulado. Isso é o básico, né? Isso, a grama uniforme pode ser uma vantagem do trabalho convencional, né? Como é um trabalho humano, dependendo da máquina que a gente tem, né? A gente não consegue garantir essa uniformidade. Então, imagina, eu garantir essa uniformidade, o meu cliente vai ficar, super interessado. Ter autonomia, dispensar fios, dispensar manuseio e supervisão, vai caindo. E reparem que o grau de importância, eu tenho graus similares. Não precisa ter 10, 9. Pode ter 10, 10, 5, 5. Você que vai definir. Você, com a sua pesquisa, você consegue identificar qual é o grau de importância daquela necessidade, daquele requisito. Beleza? Então, levantei a matriz de necessidades, dei um grau de importância para elas, e daí eu vou começar a minha matriz de casos de qualidade, a transformar aquela necessidade em requisito. O QFD é um método para organizar o conhecimento a fim de ajudar a planejar e priorizar esforços de melhoria. Então, lá, eu tenho um monte de coisa, eu tenho que priorizar o que de fato é o mais importante e que vai trazer o melhor resultado. Então, ele ajuda você a nortear os seus esforços, em qual requisito, em qual função, qual necessidade você vai trabalhar. Ele é um método baseado na crença que os produtos e serviços devem ser desenhados de modo a refletir necessidades e desejos do cliente. Vocês repararam que a nossa linha de raciocínio desse desenvolvimento é sempre focado no cliente? O cliente é o nosso protagonista. Na sala do café, eu coloquei esses 2 vídeos para vocês assistirem. É um professor da USP que explica bem legal como que essa casa da qualidade funciona, como a gente preenche. E eu também coloquei lá na sala do café o Excel, que vocês podem utilizar até para o mapa, o modelinho para vocês colocarem lá no mapa, que vai relacionar, então, os requisitos do cliente, as necessidades do meu cliente, os requisitos do meu produto, a importância dele e fazer uma matriz de relacionamento. O benchmarking, no mapa, não precisa fazer a matriz de correlação e nem quantificar os requisitos. A gente só está fazendo a parte central do QFD. Então, vamos entender um pouquinho de cada uma delas. Então, os requisitos do cliente. O que os consumidores esperam do seu produto final de acordo com suas funcionalidades. Eu quero, então, que o aspirador, ou que o cortador de grama inteligente seja autônomo, né? Não tenha fio, que ele tenha segurança na operação, que ele corte a grama uniformemente. Então, os requisitos, o que o cliente quer, você vai listar nessa primeira parte da matriz QFD. A importância é pela visão do cliente, qual que é o grau de importância. A gente fez aqui, 10, 9, 8. Aqui vai seguir algumas linhas de raciocínio. Tem uns que colocam 10, 5 e 1, para falar importância alta, média e baixa. Você pode estipular esse raciocínio. Mas, basicamente, tem que dar evidência qual que é o mais importante para o menos importante. Do outro lado da casa, a gente tem o benchmarking. O que é o benchmarking? É aquele estudo do seu concorrente, né? Eu vou estudar o que o meu concorrente tem, o que ele está fazendo, como ele entrega,
como ele está suprindo esses requisitos do meu cliente, como um robô, como o cortador de grama inteligente da Makita está trabalhando. O que ele oferece? Quais são os requisitos em relação à segurança? Ele é super seguro ou não? Em relação à autonomia dele, ele é autônomo, completo, precisa de fio? Como que ele funciona? Então, eu vou olhar concorrentes do meu produto para ver o que eles estão entregando para o meu cliente e vou comparar. Então, ele é melhor que o meu? Ah, não, o nosso está igual. O meu é melhor. Então, eu vou comparando esses produtos concorrentes. Daí vem aqui para a cabeça, ó, o 4, os requisitos do produto. Ele é responsável pela medição da habilidade do produto para satisfazer as necessidades. Então, os requisitos do cliente. Como eu transformei esse requisito, essa necessidade, em uma função. Então, lá, ele vai ter que ter os sensores de segurança. Ele vai ter que ser super resistente. Ele vai ter que ter uma autonomia de 6 horas de bateria. Ele vai ter andares de lâmina para você selecionar pelo aplicativo qual que é a altura da sua grama. Então, olha, eu estou traduzindo as necessidades do meu cliente em requisitos do produto, em funções do meu produto. E aqui, ó, a matriz de relacionamento é o meio. Serve como um elo entre os requisitos do cliente e o que fazer. O que fazer com os requisitos do produto? Como fazer? Então, como que eu vou relacionar a segurança do produto que o cliente quer com os requisitos? Então, lá, ó, com o sensor de segurança e a segurança que o cliente quer, vai ser um elo muito forte. Mas o nível das lâminas de cortar com a segurança, eu preciso ter uma segurança também com essas lâminas de corte, com a altura, né? Mas é média, porque eu tenho sensores. Conseguiram entender? Eu vou relacionando as necessidades com os requisitos do produto. Quando vocês assistirem esses vídeos, vai ficar mais claro como a gente pode relacionar. Eu vou trazer mais exemplos, vídeos de exemplos de como montar essa matriz de relacionamento para ficar bem claro. Mas vai lá, não é em 50 minutos, não é em 5 minutos que a gente vai entender, vai começar a aplicar. A gente tem que aprofundar o nosso conhecimento. Participem dos encontros telepresenciais. Deixa eu ver o meu horário, tá quase acabando. Beleza. DFQ é... Beleza. E daí as partes lá de cima e de baixo. Então, a de baixo é a qualificação dos requisitos. É a quantidade de requisitos irá compor o conjunto de requisitos, especificações para o produto a ser desenvolvido. Então, você vai quantificar. Eu escrevi qualificar, mas é quantificar. Eu escrevi errado aqui, mas é a quantificação. Então, você dá a quantidade, você vai... Lembra lá o mensurar, dar números? Então, você vai dar um número, vai quantificar como aquele requisito do produto é importante para você desenvolver o seu produto. E a matriz de correlação é lá em cima, ó. É as interações entre os requisitos do produto compõem o telhado. Então, lá, como o sensor de segurança se relaciona com a altura das lâminas de corte da grama. Como o sensor de segurança se relaciona com a autonomia da bateria. Então, eu vou criando uma relação, uma correlação. Eu sei que sensor gasta, eu vou ter uma energia, né? Uma bateria para o sensor. Então, ele vai, quanto mais sensores, a bateria vai ser afetada. A bateria vai com a escolha das lâminas, a velocidade das lâminas, tudo isso vai ter uma relação. Então, eu vou criando uma relação entre os próprios requisitos, como eles se conversam. Beleza? Mas a etapa 7 e a etapa 6 não precisa ser feito no mapa, só ao meio da sua casa de qualidade. Beleza?
E por último, última técnica, que essa é bem legal, que é o DFMA. Vem do inglês, né? Design for Manufacturing and Assembly, mas basicamente são metodologias para a manufatura da fabricação e para o design do produto. Então, é como facilitar a fabricação e facilitar a montagem. Então, é como que eu posso facilitar na questão de componentes soltos, quantidade excessiva de componentes. Como que eu posso estudar para melhorar isso? Aqui tem um exemplo legal, ó. Antes, para tampar essa caixa, eu tinha 2 parafusos. Então, ó, tinha que rosquear, desprender. Ó, para algum cliente, tem cliente que não tem chave de fenda. Olha que difícil. Então, aqui ele pode melhorar que das partes que ia rosquear, ele faz como se fosse um gancho, né? Uma guia, e vai prender. Então, ele continua preso, não perde a funcionalidade, mas reduz a quantidade de parafuso que tem que ir para o cliente montar em casa, por exemplo. Então, basicamente, esse DFMA serve para isso. É como que eu posso estudar o meu produto para facilitar o uso, a montagem e a operação dele. Então, é trabalhar, e é uma equipe multidisciplinar, buscando, né, criar formas técnicas para reduzir os componentes, peças, conjuntos de montagem. E daí eu consigo, com o objetivo, né, de reduzir o custo, reduzir o tempo de montagem do produto, então eu tenho ganhos. Mas pensa, não é só reduzir, é reduzir, mas mantendo a segurança, mantendo a funcionalidade do produto. É você estudar ele para melhorar ele, não só tirar, não só reduzir os componentes. É reduzir sem perder a funcionalidade e a segurança dele. Então, aqui a gente consegue, então, reduzir as quantidades de peças e simplificar o projeto, e facilita muito na área da fabricação, né? A fabricação mecânica, por exemplo. Definição e estudos de peças, de design, para facilitar a fabricação. Então, se a gente vai, o pessoal de mecânica, até de engenharia de produção, né? Tem lá os processos de fabricação mecânica. Lá na fundição, a gente sabe que algumas geometrias complexas podem dificultar a fundição delas. Então, eu posso trabalhar com o design para facilitar na hora da fundição, até mesmo na usinagem, na conformação mecânica. Eu vou levar em consideração o projeto, os recursos produtivos disponíveis. Então, que máquinas que eu tenho? E evitar tolerâncias muito pequenas no projeto. Eu não sei se alguém aí da turma é torneiro. Quanto menor a tolerância, muito difícil você atingir o resultado, né? Então, tolerâncias mais fáceis de ser trabalhado, né? Trabalhar com peças de famílias comuns, né, de produtos, não tem muita variedade, porque a variedade pode atrapalhar, dificultar, né? Incorporar métodos de fixação fáceis e eficientes, então, como tem aqueles cliques, né? Em vez de ter parafuso, ser clicável, na própria peça, né, ter aquelas partes de encaixe, e pensar num produto, num design com foco na automação do processo. E daí no livro tem um exemplo bem legal, né? Que traz um laptop infantil, que eles fizeram um estudo de como eles poderiam reduzir o número de pontos de fixação de parafusos. Eles fizeram testes, para que o produto permaneça com suas características de projeto, então tenha lá a mesma funcionalidade e, ao mesmo tempo, tenha segurança para os usuários. Então, não vai prejudicar o uso dele, mas vai melhorar a questão da fabricação, da montagem. Então, teve uma redução de 50% do número de parafusos, de 12 para 6 parafusos aqui na carcaça, na parte externa do notebook infantil. E na parte interna, ela era parafusada na base do laptop, tinha 15 parafusos. Após a análise, né, foi possível a eliminação de 10 parafusos, permanecendo a mesma característica projetada. Então, o corpo de engenharia estudou como que eu posso utilizar os pontos-chave de fixação para otimizar a montagem e a fixação. É uma técnica muito legal que demanda
estudo, sentar lá na mesa e estudar, testar, é uma forma de economia, né? O resultado é só sucesso. Gente, eu sei que eu falei um pouco rápido. O DFME é aplicável em qualquer instituição, isso mesmo, a gente consegue aplicar para tudo, otimizar processos. Eu sei que é bastante conteúdo, mas para terminar a aula, vejam as aulas ao vivo, as aulas conceituais, assistam os vídeos, reassistam as aulas com o caderninho, com a atividade aberta, com o livro, participem dos encontros telepresenciais, encontra lá o seu polo, lá você vai conseguir conversar com os outros alunos, tirar as dúvidas, até lá no encontro telepresencial é mais fácil divulgar os grupos dos alunos no WhatsApp, então participem. Qualquer dúvida, mande lá no Fale com o Mediador, que a gente vai estar ajudando vocês no máximo que a gente conseguir, beleza? Muito obrigada pela participação de vocês e até mais, gente. Tchau, tchau.